Então vamos para a nossa palavra que Deus tem nos dado hoje, né? Para achar muita coisa interessante aqui. Vamos separar alguns versículos. Eu creio que Deus vai falar conosco. Amém? Então você que pode abrir sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio 29, versículo 10. Vamos começar bem no comecinho da paraxá. Diz assim a palavra de Deus: Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos, os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres, e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor, teu Deus, no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por povo, e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Olha que interessante essa palavra, irmãos. A palavra de Deus está dizendo que nós vamos trazer, é óbvio, está falando de os últimos dias de Abraão, de Moisés, né? Os últimos dias de Moisés, está falando com o povo de Israel, só que hoje nós somos enxertados nesse povo. E aqui está mostrando que existe um só povo. Eu vejo muito aí, até mesmo no meio judaico-messiânico, fazendo separação de judeu e gentil. Eu já ouvi uma vez alguém que estava numa sinagoga messiânica e veio um pregador de fora, e esse pregador veio trazer uma mensagem, e ele disse que o gentil não precisa guardar Shabat. Foi muito bom para eu não voltar mais, né? E voltei algumas vezes bem depois, mas aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde está isso na Torá? Deus está dizendo aqui, e olha só, essa porção, né? Essa porção, ela quer dizer, Nitzavim, né? Se não me engano, ela quer dizer estar de pé, estar em pé. Nós devemos estar em pé diante de Deus. A coisa já começa aqui. Como estar em pé diante de Deus? Deus não fala, Deus não derruba para falar com você. Deus não faz você cair para Ele falar com você. Olha, é só observar a Bíblia. Muitas das vezes a palavra de Deus diz, levanta-te que Deus vai falar com você. Levanta-te que falarei contigo. E aqui, estais de pé. Estarmos em pé diante do Senhor, é nós estarmos, hoje é um dia especial, hoje é o Shabat do Senhor, o santo dia do Senhor. É um dia para nós estarmos de pé. É um dia para nós estarmos com os nossos problemas resolvidos. O pastor acabou de falar aqui de redenção, né? De jubileu, né? Nós estamos perto também de Yom Kippur, por exemplo. Yom Kippur é uma data em que nós devemos, a palavra, né? Me fugiu a memória agora, afligir. É um dia de nós afligirmos a nossa alma. O que mais aflige a alma do homem do que mexer no ego dele? O que mais aflige o homem do que ele olhar e ele falar, eu vou perdoar aquela ofensa, porque a palavra de Deus, a minha carne não quer perdoar, mas a palavra de Deus diz que eu tenho que afligir a minha alma. Deus quer que nós façamos uma reflexão. E eu diria que o Shabat é um dia que, a Bíblia não está dizendo isso, mas eu entendo que o Shabat é o dia de nós nos colocarmos em pé diante de Deus, com que diz, Senhor, eu perdoei o meu semelhante, eu estou aqui. Senhor, eu corrigi aquela falha.
Eu errei na segunda, eu errei na terça, eu errei na quarta. Mas, Senhor, hoje é o dia, sexta-feira, eu tenho que me corrigir, porque amanhã eu tenho que estar em pé diante do Senhor. Nós temos que estar em pé. Não é com arrogância, não. É estar em pé, é estar nos colocando em condição de ouvir a palavra de Deus. E a palavra está dizendo, vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus. Quem está em pé hoje? Os cabeças das vossas tribos, os vossos anciãos, os vossos oficiais, os guardas, aqueles que cuidam, né, da lei, todos os homens de Israel, os meninos também. Os meninos, sim, os meninos têm que ouvir a palavra, foi dito aqui já. As vossas mulheres e o estrangeiro. Espera um pouquinho, mas não é o povo de Deus? O que o estrangeiro está fazendo aqui? Ele está inserido, ele está enxertado. Ele está ali porque Deus abriu essa oportunidade. Ele tem que ser tratado igual. A religião, ela coloca muita separação. Por exemplo, já foi citado aqui, eu vou citar de novo. Né? A Bíblia fala, hoje é um dia que você não trabalha. Né? Lógico, se a pessoa não tem outra solução, trabalhe, mas eu creio que a pessoa com coração fiel, Deus abre porta. Isso eu creio, se a pessoa quiser. Mas tem gente que fala, eu não vou trabalhar, mas eu vou pôr alguém para trabalhar para mim. Isso é hipocrisia. É hipocrisia. Não, se não é para eu trabalhar, não é para ninguém trabalhar para mim. Quando eu não conhecia isso, eu criticava muito, né? Porque eu não sabia o que estava falando besteira. Eu falava muito contra o sábado. Eu até falava, né? Mas se ficar doente, vai para o hospital. Mas não. O médico, a pessoa que trabalha nessa área, ela pode, nesse caso, ela está trabalhando para preservar a vida. É diferente. Mas a Bíblia está dizendo que nós estamos todos perante o Senhor, vosso Deus, nós estamos em pé diante dele. Então nós temos que ter essa segurança. E nós temos que ter conosco esse amor para com Deus. Veja, Deus ele está chamando o seu povo, ele está chamando estrangeiros, e olha um detalhe que ele faz aqui. Desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água. Essas eram as funções menores que tinham. Inclusive, pouco tempo depois, Josué foi enganado junto com os líderes pelos gibeonitas, né? Os homens de Gibeão que fingiam, olha só, eles iriam ser destruídos. Eles iam ser destruídos na guerra. Israel ia tomar conta de tudo. E aqueles homens, eles, ao invés de se unirem com os outros que estavam lutando contra Israel, eles lutaram pela própria vida. O que eles fizeram? Os gibeonitas, então, eles se reuniram a um grupo e se vestiram maltrapilhos, fizeram de conta que vinham de uma viagem longa, pegaram um pão velho, duro, e chegaram lá diante de Josué e mentiu para eles. Houve uma mentira, sim. Chegou lá e falou que estavam viajando há muito tempo, que vieram de muito longe, ou seja, não estou no raio que foi determinado para vocês lutarem, eu vim de muito longe, e nós ouvimos as grandezas que o Senhor Deus tem feito por vocês, e nós viemos aqui para fazer aliança com vocês. E eles acabaram fazendo uma aliança, e mais tarde descobriram que eles eram da região. Todo mundo ficou bravo, enfim, mas foi feito um acerto, falou, não, nós demos a palavra, nós falamos, fizemos uma aliança no nome do nosso Deus, na presença do nosso Deus. Não podemos agora ser inimigos deles, ainda que tenham mentido para nós. Só que aí o que eles fizeram? Colocaram uma carga sobre eles. Falaram, então tá bom, vocês nos enganaram, mas agora vocês vão trabalhar para nós, vocês vão ser os nossos catadores de água e os nossos rachadores de lenha. Estrangeiros. Mas veja,
A condição aqui, muitos aqui, isso não tinha acontecido ainda, mas talvez alguns estrangeiros ou algum escravo que estava ali, até o escravo que naquela época, hoje seria um funcionário, né? Porque o escravo judeu é diferente de um escravo de qualquer outra nação. O judeu que tinha um escravo, ele tinha uma responsabilidade grande, ele tinha uma família. Deus fazia com que ele, você quer ter o escravo? Você vai tratar ele como família, de uma certa forma, né? Você vai tratar ele bem, você vai cuidar. Não é até escravo igual a gente vê nessas histórias por aí, não. Mas até aquele que fosse escravo, ele deveria se reunir e estar diante de Deus, juntamente com a congregação. E hoje muita gente poderia estar reunido e não se reúne. Então nós temos que estar de pé diante de Deus. Nós temos que estar com a nossa bagagem espiritual em ordem. Nós temos que estar com o nosso perdão liberado. Nós temos que estar com a nossa vida entregue verdadeira. Nós temos que amar o nosso próximo. Então nós estamos o quê? De pé diante de Deus. E ele diz, para que entres na aliança do Senhor. Se nós não agirmos de forma correta, a gente não entra na aliança com o Senhor. É necessário entrarmos na aliança com Deus, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Então ele diz assim, para que hoje te estabeleça por povo. O povo é estabelecido com as suas diferenças. O povo é estabelecido juntamente com o estrangeiro, até com aquele que era escravo, ele vai fazer parte do povo. Ele tem o mesmo direito. É dia de descanso? É dia de descanso para ele também. E aí ele diz algo também interessante, no versículo 14. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém, com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que naquele dia a aliança estava sendo feita com o povo que estava reunido lá e com nós aqui hoje. Nós não estávamos lá, mas já estávamos no plano de Deus. Você já estava no plano de Deus para ouvir a palavra dele, para ser povo dele. Então ele diz assim, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais viestes a passar. Vocês, né, ele está falando com o povo, vocês saíram do Egito, vocês foram humilhados no Egito, então vocês não vão humilhar os outros, vocês não vão pagar com a mesma moeda, vocês vão ser povo de Deus. E aí diz assim, vistes as suas abominações e os seus ídolos feitos de madeira, de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que haveis entre elas. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações. Para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Esse é um outro detalhe. Infelizmente, no meio da religião, tem brotado muita raiz, raiz amarga, erva venenosa. Nós temos que ter o cuidado, nós temos que ter a atenção para que nós não venhamos ser essa raiz. E como que essa raiz entra? Através de quê? De jeitinho, de dogmas. Aquela história, né? Ame o seu próximo e odeie os teus inimigos. Isso é religião, não está na Torá.
Yeshua cita isso corrigindo, falando, não, está escrito para você odiar o seu inimigo, mas eu vos digo, ame os vossos inimigos. Agora, como disse Paulo, se nós não cuidarmos em especial da nossa própria casa, somos pior do que o incrédulo. Então nós temos que amar o nosso próximo de nós e o próximo que está mais distante. Só assim nós vamos ver a Deus. Igreja, Deus, Ele está conosco. Ele disse, Yeshua disse, que onde eu tiver 2 pessoas ou mais reunidas no seu nome, Ele estaria ali no meio. Isso quer dizer que Ele está aqui. Ele sabe da minha, Ele sabe da sua necessidade. Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer fazer coisas grandes. Ele quer que Ele quer que através dele o nome de Deus seja glorificado. Mas nós temos que fazer, nós temos que aprender. Quanto antes nós aprendermos, mais rápido nós vamos glorificá-lo, vamos ter a nossa vida abençoada. E ele diz assim, olha, para que não haja entre vós homem, nem mulher, nem família, nem tribo cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá seguir os deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém, isso aqui é muito importante, versículo 19, ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar a sede, bebedice. Aqui, na Bíblia hebraica, ela está um pouco melhor. Esse acrescentar a sede, a bebedice, na Bíblia hebraica está, pois eu acrescentarei, ou seja, vamos explicar. Deus está dizendo assim, ninguém, por que está dizendo dessas maldições? Nos versículos anteriores, Deus falou, olha, aqui estão as bênçãos para quem obedece, cumpre Torá. E aqui estão as maldições para quem desobedece. E ali ele lista todas as maldições. E então, ele diz assim, vocês ouviram as maldições que estão na Torá? Ouviram. Ele disse, não, eu estou fazendo aqui, parafraseando. Vocês ouviram as maldições para quem não obedece ao Torá. Ok. Então, ninguém ouvindo essas maldições, ninguém no seu íntimo deve dizer, não vai acontecer nada comigo não, eu estou na graça. Ninguém diga isso. Ninguém ouvindo as maldições, não obedecendo a Torá, diga, isso não vai acontecer comigo. Ninguém que ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo, terei paz. Ainda que ande na perversidade do meu coração, ainda que eu falo que o sábado foi abolido, ainda que eu falo que a lei foi abolida, ainda que eu falo que os mandamentos não valem mais, eu vou viver muito bem. Ninguém diga isso. E aí, na Bíblia hebraica diz assim, por quê? Ela diz assim, pois quem disser isso, o que vai acontecer? Olha o que Deus diz, pois eu acrescentarei aqueles que assim pensar, o castigo dos pecados involuntários cometidos e aos cometidos voluntariamente. A pessoa porque tem pecados involuntários, que pelo que a leitura aqui, às vezes Deus não cobra. Bem-aventurado o homem que Deus não imputa o pecado. Agora, aquele que fala, não, eu só ouvi as maldições, eu ouvi a lei, eu não vou cumprir a lei e eu não vai acontecer nada comigo. A palavra de Deus está dizendo, vai ser cobrado os pecados voluntários e os pecados involuntários vão ser cobrados também. É bastante forte. Versículo 20. O Senhor, isso aqui é muito forte e triste. Quem agir dessa forma, o que acontece? O Senhor não lhe quererá perdoar. Antes, fumegará a ira do Senhor e o zelo sobre tal homem. E
toda maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele, e o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. Lembra do leproso que chegou diante de Yeshua? Senhor, se quiseres, pode me curar. E Yeshua olhou para ele e falou, eu quero, fique limpo. E ele ficou limpo. Agora, aqui está dizendo, imagina, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me perdoar. Eu falei, não quero. É complicado, né? É complicado. Ah, mas Deus é bom. Sim, Ele é bom. Tão bom que nós não morremos ainda. Estamos aqui vivos com a oportunidade de fazermos a coisa certa. Olha como Deus é bom. Porque no passado, a maldição da lei levava as pessoas até a morte. Agora, Yeshua, ele anulou essa maldição que levava a pessoa à morte e permite que ela viva. E aí, no decorrer do caminho, ela vai ver. Ou ela vai aproveitar a oportunidade, ou ela vai viver do jeito que ela quer. Vamos pular um pouquinho para a gente entrar entrar na conclusão da palavra. Capítulo 30, versículo 6. Olha o que Deus vai fazer quando a pessoa ela realmente busca a Deus com todo o coração, com sinceridade. Versículo 6, 36. O Senhor teu Deus circundará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma, para que vivas. Ora, veja só, o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com toda a tua força. Isso é mandamento. Só que aqui está dizendo que esse mandamento só vai ser cumprido por aquelas pessoas que o Senhor circuncidou o coração. Como assim? Então Deus faz diferença de pessoa? Não, Deus não faz diferença de pessoa. Nós acabamos de ler que Deus está dizendo a vida e a morte. Você pode fazer o bem e viver, e pode fazer o mal e fechar o seu coração e dizer que não vai acontecer nada. Se a pessoa fechou o coração e diz que não vai acontecer nada, Deus vai circuncidar o coração dela? Não, ela não quer. Mas aquele que se esforça para ter essa mudança, esse Deus circuncida o coração. E aí, não só o coração dele, mas o coração da sua descendência. Amém? E uma vez com o coração circuncidado, nós então vamos poder saber e entender que a Torá, ela está viva como nunca. Nós, com o coração circuncidado, nós vamos saber que os discípulos guardavam a Torá, pregavam a Torá, e não o romanismo. Eu ouvi um testemunho ontem, que eu preciso de contar para vocês. Achei muito interessante. É o testemunho de um rabino chamado, o nome curto dele é Sanster. O nome completo eu não lembro. Eu vou dar um resumo aqui, como eu entendi o testemunho dele, achei muito interessante. Esse rabino, ele é sobrevivente do Holocausto. Ele sobreviveu ao Holocausto e depois ele conheceu Yeshua. Mas a forma como ele conheceu Yeshua, eu achei fantástica. Primeiro, quando ele tinha 6 anos de idade, ainda antes da Segunda Guerra, com muita perseguição, o judeu passou toda aquela perseguição, né, que as pessoas vêm falar, mas porque era judeu. O que o judeu passou no passado, eu acho que vai ser fichinha da cobrança que vai vir no futuro para toda a humanidade. Eu penso dessa forma. Porque a Bíblia, nós acabamos de ler, se você não cumprir Torá, essas maldições vão cair sobre você. Você vai ser humilhado, você vai passar fome, vai ser desprezado por todas as nações, vai ser motivo de escárnio por todas as nações. Tudo isso aconteceu, né? Então, e lá na frente? Agora eu estou na graça. Sim, agora, graças a Deus, estamos na graça. E quando acabar a graça?
e as pessoas não entrarem para o reino de Deus, vai acontecer o quê? Eu acho que vai ser bem pior. Mas isso aí é só para pensar. Ele tinha 6 anos de idade e ele estava andando na rua e recebeu uma pedrada na cabeça. Quem deu uma pedrada na cabeça dele? O menininho também. Mas por que o menininho deu uma pedrada na cabeça dele? Porque ele era judeu. E eu não sei se os irmãos sabem, acho que muitos já sabem, mas era uma prática muito interessante. Aquele tempo não tinha tanto evangélico, né? Era mais católico, que para mim é a mesma coisa. Tira a imagem da igreja, que o pastor falou. Você tira a imagem da igreja católica, você tem a igreja evangélica. Não tem muita diferença. E aí o que acontece? Ele então, e era uma prática muito comum, os cristãos que eles chamavam, que todo mundo era obrigado praticamente a ser cristão também, nem conhecesse qualquer coisa ou não, se não é judeu, você é cristão, se é cristão, você tá beleza. Aí, então, era uma prática, esses cristãos, eles iam no domingo na igreja, obviamente, né, boa parte deles, mas no sábado eles iam todos para a sinagoga. Não sei se o pastor sabe disso. Eles iam todos para a sinagoga, só que eles não entravam. Eles iam no começo, antes de começar a reunião, para tacar pedra nos judeus, e voltavam no final da reunião para tacar pedra nos judeus. Era uma prática comum, normal. E o menininho cresceu, e o judeu pegou uma pedra e taca na cabeça dele. Ele chega na mãe dele e fala: mãe, até quando isso vai acontecer? Aí a mãe dele, sabiamente, de uma certa sabedoria, né, mas ainda com a falta de discernimento de Yeshua, ela falou para ele: vai acontecer até o Messias vir. Quando o Messias vier, tudo isso vai se acabar. E aquele menino com 6 anos de idade colocou na cabeça: preciso que o Messias venha. Ele viveu a vida toda, eu preciso que o Messias venha. Aquilo ficou nele. Aí aparece o Hitler, né? A guerra. Ele foi com toda a família para os campos de concentração, morreu a família inteira dele, infelizmente. Ele sobreviveu. Foi para um campo aí, não tem mais casa, porque as casas foram dadas para os cristãos. Não tem mais loja, não tem mais negócio, porque os negócios foram dados para os cristãos. O cara volta, não tem nada mais, e graças a Deus que voltou vivo. Aí, vai daqui, vai dali, ele acabou indo para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, ele começa a refazer a vida dele. E ele teve um contato lá, ele viu lá um monte de gente e tal, e nesse monte de gente chegou um judeu e falou para ele: olha, você quer conhecer o Messias? Poxa, desde os 6 anos que ele quer conhecer o Messias. Deu o Novo Testamento para ele, né? Nova Aliança. E ele pegou e leu, né? E ainda em Yiddish, né? Que é hebraico, alemão e tcheco, sei lá, Yiddish lá. Ele pega então e começa a ler, mas ele esperava que ele fosse encontrar raiz para se tornar um cristão, né? A religião cristã, algo que justificasse. Falou que o Messias está aqui, ele leu. Quando ele leu, ele falou: mas aqui é um livro judaico, não tem nada a ver com essas igrejas cristãs, enfim. Mas ele viu falando que Yeshua era o Messias, ele viu tudo ali no Novo Testamento, né? Entre aspas. Mas, tá bom. Se tivesse dado um livro de Buda para ele, iam dizer que o Buda era o Messias. Se tivesse dado um livro, entendeu? Cada um vai falar: tá aqui o livro com a minha razão. Ele viu o livro, tá bom, mas não... E ficou lá. E vai passando, só que ele tinha um problema muito sério, principalmente em Yom Kippur. Porque chegava o Yom Kippur e ele orava, ele pedia perdão, mas ele não se sentia perdoado. Ele falava: eu não estou perdoado, eu não sinto a presença de Deus, tem alguma coisa errada, está faltando alguma coisa. Aí a Torá diz que para perdão de pecados tem que ter derramamento de sangue. Não pode derramar sangue porque o templo não existe. E ele se sentia vazio. Mas ele tinha um amigo que esse cara é fantástico. Eu queria saber o nome desse cara, porque o cara foi usado por Deus. Fantástico. Esse amigo dele, ele chegou, ele devia conhecer, era judeu também. E esse amigo dele, judeu, sabe o que o judeu lê e sabe o que o judeu não lê. Para quem não sabe, o judeu, ele estuda assim, ó, o religioso, ele estuda Talmud, aí ele estuda o Talmud,
Depois ele estuda o Talmud de novo. Depois ele estuda o Talmud. Depois ele estuda o Talmud. Depois ele estuda o Talmud. Depois a Torá. Depois o Talmud. E começa outro ciclo. 80% do estudo dele, Talmud. 20% Torá, quem sabe as Parashá. Esse judeu sabia o que ele tinha lido ou não tinha lido. É fácil, pega as Parashá, você vai saber que livro que os judeus não leem. É muito fácil saber, entre aspas, né? Na maioria das vezes. Esse homem, então, falou para ele assim, falou, olha, ô Sam, eu tenho aqui uma poesia que eu escrevi. Você pode ler para mim? Ele falou, leio. Aí ele pegou a poesia e leu a poesia do cara, todinha lá. Leu. E aí, o que você achou? Ele falou, você é cristão. A poesia está falando do seu Messias, de Jesus aí, do Yeshua. Mas normal, você é cristão, você fez uma poesia para Jesus. Ele falou, pois é, só que isso não é uma poesia. Você acabou de ler Isaías 53. Ele, você está lendo Isaías. Você encontrou o Messias na leitura de Isaías 53. Abre sua Bíblia aí para você ver. Porque não podia ler Isaías 53 sozinho. foi tirar. Pega na porção. Ontem eu fui ver, confirmar. Você vai ver as porções da Torá. Você vai ver, foi essas semanas que passaram agora. Um mês, uma semana é Isaías 52, 51, a outra semana Isaías 52, a outra semana Isaías 54. Tiraram 53. O homem leu, encontrou. Se ele leu, na pureza dele, uma poesia. E encontrou o Messias. Falou, isso aqui é a revelação do Messias. Você falou, vamos lá na Bíblia. Aí sim, ele orou, ele chorou, ele pediu perdão, se sentiu perdoado. E então ele fez uma grande obra. Amém, igreja? Amém. É isso. Olha só como. Isso é um exemplo que a gente pode levar para nós também. Às vezes a gente olha coisa muito dentro da religião. Olha por fora. Presta atenção no que está escrito. É o que eu gosto de dizer, né? Tira o óculos romano. Você vai encontrar muitas verdades. Amém? E por falar de tirar o óculos romano, olha aqui, Moisés falando de Yeshua. Tem gente que fala, é isso aí. Tem gente que fala que é impossível guardar a lei de Deus. Eu não sei qual delas que é impossível. Mas olha o que diz aqui, ó. Versículo 11. Porque esse mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil. O mandamento de Deus não é difícil. Nem está longe de ti. Está aqui pertinho, né? Na nossa mão. Aí ele diz assim, ó. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que não-lo traga e não nos faça ouvir para que o cumpramos. Imagina nós termos que servir a Deus, mas não saber como. Como que serve a Deus? Deus está no céu, a vontade está lá no céu. Quem que vai subir no céu, saber a vontade de Deus e trazer? Ele está dizendo não. Por quê? O Messias é a Torá. O Messias é a Torá. E a Torá já foi dada para eles no Monte Sinai. E aí ele diz mais. Nem está além do mar, para dizeres, quem passará por nós além do mar, que não o traga e não o faça ouvir, para que o cumpramos? A lei de Deus também não está nas profundezas do mar, para alguém ter que descer lá, para trazer, para nos revelar. E aí ele diz, pois essa palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Deus deu a palavra dele, que está escrita, que está na nossa boca e no nosso coração para cumprir. Por que eu estou digo que é uma prova de que está falando sobre Yeshua? Exatamente por causa de Romanos capítulo 10, versículos 6 a 8. Romanos 10, 6, versículos 6 a 8. Olha o que Paulo diz em Romanos 10, 6, 8.
Vou começar do versículo 6, tá bom? Versículo 6. Mas a justiça decorrente da fé diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo? Olha Paulo revelando que Moisés estava falando sobre o Messias. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz a palavra? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Amém? Paulo estava pregando o quê? Torá, aquela que dizem que foi anulada. Amém, igreja? E aí, para a gente finalizar, versículo 9. Isso aqui também é muito confuso, as pessoas fazem muita confusão. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aí a pessoa fala, então pronto, esquece, para que Torá? Para que Torá? No coração crê, tá, no meu coração eu creio, nos meus atos não, no meu coração eu creio. E com a minha boca eu falo demais. Então eu estou salvo. Olha o que ele diz em seguida. Por que a pessoa está salva? Se ela crê com o coração e com a boca ela confessar. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido. Se crê para a justiça, com o coração, né, nós temos que crer em Yeshua com o coração e professar com a nossa boca. Porque com o coração se crê para a justiça. Então eu tenho que crer com o meu coração para a justiça. E o que é a justiça? A justiça é dikaiosumi, que quer dizer o quê? Doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Integridade, virtude, pureza de vida, justiça. Então, quando eu creio em Deus, é porque eu estou com o meu coração tá tão envolvido que eu vivo uma pureza de uma forma que a minha vida procura ser aprovada por Deus de acordo com os ensinamentos dele. É essa a fé que nós temos que ter. A fé com a pureza de coração. O nosso coração, ele tem que ser guiado totalmente por Deus. Porque o coração do homem é enganoso. Mas o coração que crê em Deus, ele é guiado por Deus. Então, guiado por Deus, ele não vai cair no laço de ficar com uma mágoa, de ficar com ressentimento, de abandonar a Torá, de abandonar os mandamentos de Deus. Amém? Então, que sejamos nós essas pessoas, essa pessoa aqui que está na congregação de Deus, em pé, com o nosso coração limpo, para crermos e vivermos a palavra de Deus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Yeshua HaMashiach.